Olá a todos, sejam bem-vindos a mais apresentação do programa Bom Português. Temos expressões para escolhermos qual delas é correta. As expressões que temos para apresentar daqui a nada, vamos apresentá-las. Antes de comermos, temos que banhar, ou antes de comermos, temos que banhar. Antes de comermos, temos que banhar, ou antes de comermos, temos que banhar. Antes de comermos, temos que banhar, ou antes de comermos, temos que banhar. Qual delas é correta? Qual dessas expressões é correta? Antes de comermos ou antes de comermos? Comermos ou comemos? Vamos dizer a forma correta e a forma errada e vamos trazer argumentação, quer para possamos dar crédito ao que afirmamos. Muitíssimo bem. A forma correta é antes de comermos, temos que banhar. É a forma correta. Antes de comermos. Antes de comermos, temos que banhar. É a forma correta. A outra forma, antes de comermos, é a forma errada. Por que a forma correta é antes de comermos? Porque temos aqui preposição de. Antes de. Temos o que é de? Temos de. Preposição de. Com esta preposição, temos que utilizar obrigatoriamente o verbo no infinitivo. Obrigatoriamente temos que utilizar o verbo no infinitivo. Por isso, dizemos que a forma correta é temos antes de comermos. Estamos a entender? Preposição de está seguido do verbo no infinitivo. É a forma correta. A outra forma, antes de comemos, verbo comer no presente do indicativo é a forma errada. Antes de comemos é a forma errada. Dizemos que o infinitivo é que temos que utilizar. Por isso, a forma correta é antes de comermos, por causa da preposição de que nós temos. Então, está seguida, a preposição de está seguida do verbo comer, no infinitivo. Comermos. Estamos a entender? Muitíssimo bem. Quanto ao infinitivo, nós podemos ter 3 tipos do infinitivo. Ou podemos ter 2 tipos. A outra forma é a forma nominal. Estamos a entender? Ok, temos o infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, infinitivo na forma nominal. 3 tipos que nós chamamos aqui. E podemos trazer exemplo que possamos saber enquadrar, que possamos conhecer ou saber distinguir tipos de infinitivo. Muito bem, vamos. O primeiro exemplo que nós vamos dar é o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é quando o verbo refere à pessoa, quando o verbo tiver sujeito. Quando o verbo tiver sujeito. Por exemplo,
Vamos dar o exemplo do infinitivo pessoal. Antes de nós comermos. Estamos a ver, o sujeito está aqui. Antes de nós comermos. Nós é o quê? Aqui é o sujeito. Desempenha função sintática do sujeito. Nós. Estamos a entender? Então, por isso, aqui é o verbo comer. Aqui. É o infinitivo pessoal. Comermos antes de nós comermos é infinitivo pessoal, porque tem sujeito. Estamos a entender? Muito bem, o sujeito é determinado aqui, antes de nós comermos. Muito bem. O exemplo do infinitivo impessoal é quando não conhecemos quem pratica a ação. Não conhecemos quem fez a ação. Estamos a entender? Quando não conhecemos o sujeito. Quando o sujeito é nulo. Estamos a entender? Quando não conhecemos sujeito. Então aqui nós podemos ter o infinitivo impessoal. Estamos a entender? Vou dar exemplo do infinitivo impessoal. Dizemos que dormir cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Dormir cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Muitíssimo bem. Aqui vamos ver o infinitivo impessoal. Temos dormir aqui. Dormir cedo. Agora, dormir é o infinitivo impessoal. Estamos a entender? Não tem sujeito. Aqui não há sujeito. Dormir cedo. Não há sujeito aqui. Não há sujeito. Dormir cedo. O verbo aqui não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Estamos a entender? E cedo erguer, o sujeito é nulo. Ok? E cedo erguer e também temos o que é erguer. E cedo levantar. Erguer quer isto dizer levantar. Erguer quer isto dizer levantar. Dormir cedo e cedo levantar dá saúde e faz crescer. Muito bem. Erguer aqui também é o infinitivo impessoal porque não há sujeito. Estamos a entender? Muito bem. Isso é um exemplo do infinitivo impessoal. E vamos para o exemplo do infinitivo na forma nominal. Podemos ter também isto. O infinitivo na forma nominal. Ok. O dormir é muito bom. Exatamente. Aqui, o dormir é muito bom. O dormir aqui é um infinitivo na forma nominal. Ou podemos dizer que é um substantivo. Estamos a entender? O dormir é muito bom. É muito bom. O dormir é muito bom. Estamos a entender? Muito bem. São 3 formas que nós acabamos de apresentar. Boa compreensão. Antes de sairmos, vamos apresentar tema que, ou seja, o que apresentamos a princípio. Dizemos que 2 formas que apresentamos. Antes de comermos, temos que banhar. Comermos, antes de comermos, temos que banhar. Ou antes de comermos, temos que banhar. Qual delas é correta? Dizemos que a forma correta é antes de comermos. Comermos é a forma correta. A outra forma é a forma errada porque temos o infinitivo, porque temos preposição de. Preposição de é obrigatório que seja seguida. Preposição de é obrigatório que seja seguida do verbo no infinitivo. Por isso temos antes de nós comermos é a forma correta. Muito bem. A outra forma antes de comermos é a forma errada. Boa compreensão. Estamos juntos. Prometemos trazer a cada vez novidades para vos apresentar. Quem gostar que coloque um gosto. Quem puder fazer comentário que faça comentário. Como sabem, chamam-me Emir Aladi Kassama Incas. Estamos juntos. Até mais. Obrigado.